Oi, no meu resumo de hoje continuaremos com a série The Last of Us, episódio 4 e 5. O episódio se inicia com Ellie brincando com seu fura-moletom que pegou escondido de Joel. Mas sabe o que vocês não podem esquecer? De deixar o like ou sua inscrição, então deixa aí pô. Enquanto isso, Joel está pegando gasolina para pôr no carro que ganhou de Bill no vídeo anterior da série. E esperando a gasolina encher, Joel se vê sendo torturado pelos trocadilhos de Ellie, no qual era um mais pior do que o outro. Depois disso eles voltam à estrada. Joel, após um longo caminho cansativo, para em algum lugar para fazer uma refeição e descansar. E durante o rango, Joel explica a Ellie que existem inimigos piores do que o infectado que pode aparecer. Então os dois deveriam ficar espertos no local, e esses inimigos eram simplesmente os humanos sobreviventes. Já antes de Mimi, Ellie faz mais um trocadilho com Joel, no qual o homem já sabia a resposta e pela primeira vez até sorriu com a piada. Em seguida o clima fica tenso, pois Ellie pergunta se os sobreviventes que Joel mencionou poderia os encontrá-los ali, mas após ser tranquilizada por Joel, a garota dorme. Pela manhã, os dois voltam para a estrada e como faltava 25 horas para o destino deles, Ellie diz que tem tempo de sobra para ouvir a história de Joel com seu irmão mais novo Tommy. Joel conta que Tommy sempre teve a mania de querer ser o herói. Ele serviu no exército antes do vírus e depois do vírus foi muito bem mais pior, pois Tommy entrou em um grupo no objetivo de continuar a ser um herói. Joel diz que também entrou nesse grupo, mas com o objetivo de proteger Tommy, e foi lá que ele também conheceu a Tess. Depois das coisas no grupo não darem certo, Tommy conheceu Marlene e virou um vagalume, mas por fim Joel diz que Tommy agora está sozinho, pois saiu do grupo Vagalumes, então mesmo tem que ir atrás do seu irmão para vê-lo se tá bem. Após horas de caminho, Joel e Ellie acabam se perdendo temporariamente. Nisso eles são atacados pela Resistência, um grupo de criminosos que rouba e elimina pessoas para sobreviver. Joel acaba batendo o carro, pois teve os pneus furados pelo grupo. O homem então dá cobertura para ele se proteger em um esconderijo e ele confrontaria os inimigos. Joel rapidamente vence dois deles, mas acaba sendo atacado de surpresa pelo terceiro, e quando estava prestes a ir de base, Ellie o salva atirando no homem. Mesmo com o ferimento, o homem continua vivo. Joel então finaliza o que Ellie começou, e em seguida eles fogem, pois mais da resistência estava aparecendo. A cena corta e vemos Caitlin interrogando o médico, porque ela queria saber o paradeiro de Henry, mas então algo chama sua atenção e quando vai ver, dos homens que Joel eliminou. Caitlin suspeita que tenha sido Henry que tenha chamado alguém de fora para isso, sem nem ao menos imaginar quem era Joel. Com isso, Caitlin acaba com o médico e manda um pilotão da resistência atrás de Henry, mas quem tá preocupado mesmo é Joel, pois vê várias pessoas entrando em casa atrás de Henry e cedo ou tarde vão achar a casa deles. O plano de Joel é ir até um prédio bem alto quando a poeira baixar. Enquanto isso não rola, ele tenta conversar com ela sobre o que aconteceu minutos atrás, mas não sai como planejado, pois Joel não é muito bem consolar pessoas, e por fim ele só acaba ensinando a manusear uma arma corretamente. Já Caitlin acha o esconderijo de Henry, mas acaba vendo outra coisa também, um buraco grande abrindo no chão, e por sua reação podemos imaginar que coisa boa não está vindo, mas mesmo assim ela decide manter segredo e não contar a ninguém da resistência. Agora Joel e Ellie finalmente chegam no prédio para poder passar a noite a salvos. Na subida pela escada, Joel revela que já foi um caçador, mas ele também não curte falar muito sobre o assunto. Chegando em um dos apartamentos, Ellie pega Joel desprevenido com um trocadilho, onde o homem não consegue segurar nem suas gargalhadas. Em seguida, ambos dormem, mas Joel é acordado por ela e dois jovens armados apontando uma arma em sua cara. Antes de resumir o quinto episódio, para vocês não se perderem, o episódio começa no passado e aqui a gente acompanha o ponto de vista de Henry. Entendidos? Então vamos começar. Agora vemos a resistência tomar a zona segura da Fedra, que são a organização militar que dominava nas quarentenas. Nisso vemos dois irmãos, o tão falado Henry do episódio anterior e o Sam, o irmão mais novo, fugindo e se escondendo da resistência. Enquanto isso, Caitlin pergunta para um grupo de informantes onde está Henry, e na moral parece que essa mulher só sabe falar essa frase: onde está Henry? Onde está Henry? Meu Deus. E por incrível que pareça, os informantes se negam a dizer, mas após uma ameaça padrão de sempre, um acaba abrindo o bico.
Agora Kathleen sabe onde Henry está e está por perto, então intensifica a busca atrás do homem. Já Henry encontra um médico, o mesmo médico que Kathleen ceifou há minutos atrás, se vocês se lembram do início do vídeo. Henry, junto do médico, vê que só tem 11 dias de estoque de alimento, então deve pensar em um plano rápido para saírem daquela situação. Ao ver Sam com medo, Henry fala com seu irmão e depois entrega lápis de cor para que ele se divirta e se distraia um pouco. Então se passam 10 dias, agora os irmãos estão com um grande problema, pois o médico sumiu e não voltou. Mal eles sabem o que aconteceu e, para piorar, estão sem nenhuma comida. Com isso, eles decidem ir embora da cidade e também atrás de comida. Henry faz uma máscara de tinta para Sam, assim fazê-lo parecer um herói e se sentir confortável naquela situação. Após a máscara, isso dá alegria e inspira o garoto. E ao sair, Henry presencia escondido o embate que Joel teve com os caçadores. Com isso, Henry muda de plano, então agora a história dos 4 se interliga, pois Henry vai atrás de Joel para pedir ajuda. Joel aceita, então eles têm uma noite tranquila. No dia seguinte, Henry conta tudo a Joel. Ele diz que a Fedra no qual ele vivia tinha militares cruéis que faziam todo tipo de maldade com a população. Então nesse ponto nós conseguimos entender as motivações de Kathleen por ter feito tudo aquilo. Henry também conta que é um colaborador, uma espécie de X9 que passava informação para a Fedra. Joel, após descobrir isso, não concorda em ajudar, mas Henry diz que precisa um do outro. Henry sabe o caminho e Joel tem a especialidade em sobrevivência. O plano de Henry simplesmente se consistia em sair pelo túnel. O único problema é que não sabia se ainda tinha ou não infectado lá e poderia haver o risco, então por isso ele precisava de Joel. Partindo para a missão, eles não encontram nenhum infectado, mas acham uma base subterrânea de alguns sobreviventes. Todos decidem ficar até escurecer, para assim voltarem à rota de fuga. Nesse tempo que ficaram lá, Henry conta que nem sempre foi um colaborador. Na verdade, ele só virou um para conseguir remédios com a Fedra, pois Sam estava muito doente. E para obter esses remédios, ele acabou entregando o líder da resistência, que era o irmão de Kathleen. E por fim, Henry diz a Joel que percebeu que ele já foi o pai de alguém. E como se pode imaginar, ao Henry mencionar isso, Joel perde um pouco da paciência ao lembrar de Sarah e decide ir embora naquele mesmo momento e não esperar anoitecer. Kathleen, por sua vez, estava contando a seu braço direito que seu irmão Michael, antes de partir, pediu para que ela perdoasse Henry pelo que ele fez, mas a mesma conta não conseguiu fazer isso. Já Joel e grupo conseguem chegar até a frente da saída da cidade, mas o que não esperavam era um atirador lá que os ataca. Joel então manda eles esperarem porque ele daria a volta e pegaria o sniper facilmente, já que o atirador tinha uma mira horrível, e assim Joel faz, conseguindo eliminar o sniper. Mas um problema logo surge, pois Anthony, o sniper, tinha contatado com Kathleen, que chega no local com vários carros e um pilotão da resistência. Nesse momento eles tentam atropelar Henry, Sam e Ellie sem dó e nem piedade, parceiro. Joel tenta acertar um tiro no motorista e acaba errando vários, mas no último momento, quando Ellie estava prestes a conhecer o nosso criador, Joel acerta o tiro da sorte, salvando a garota. Mas ainda tinha muitos soldados de Kathleen no local, encurralando o quarteto. Nessa, vemos o quanto Kathleen perdeu o freio, pois ela não queria eliminar só Henry, ela também queria acabar com Sam e Ellie, que eram apenas 2 crianças no local. Henry então estava prestes a sacrificar para ajudar Ellie a fugir com Sam. Mas então, quem de vocês lembra daquele buraco no chão que Clet estava escondendo? Então, deu ruim, parceiro. Não é que o bendito acaba explodindo e sai de lá uma horda de instaladores infectados e até um baiacu. Como você já pode imaginar, geral virou dieta de infectados e a Kathleen foge, enquanto Ellie salva Sam e Henry. Já Joel abria caminho para os 3 companheiros passarem, mas a idiota da Kathleen, ao invés de fugir, quis ficar para se vingar de Henry. Nesse momento, uma infectada ataca ela, assim a eliminando, e por fim o quarteto consegue fugir sã e salvo. Mais tarde, depois de todo aquele problema, Joel começa a demonstrar gostar da dupla de irmão e até os convida para seguirem junto na viagem. Já Sam, em seu quarto, por algum motivo está na deprê e pergunta a Ellie se ela tem medo de alguma coisa. Ela responde ter medo da solidão. Já Sam diz ter medo de ser um infectado com consciência. Em seguida revela a Ellie que ele foi mordido. Ellie então coloca o próprio sangue na mordida, achando que pode curar o garoto, mas pela manhã vemos que nada disso adiantou, pois Sam se transformou e tenta atacar Ellie. Muito recluso, Henry se vê obrigado a
vai acabar com Sunny. Em seguida faz o mesmo consigo mesmo. Já Joel então decide ao menos dar um enterro digno aos dois irmãos. E por fim o episódio acaba com os dois seguindo a pé. Aí galera do canal, mas aí, se vocês conseguiram chegar até aqui, queria avisar vocês que eu tô com um canal novo que é o Eu Resumo Anime. Lá não terá tanta frequência quanto esses, mas terá uns animes batendo pra vocês bem resumidinho e começaremos com Tokyo Revenge, segunda temporada.